Bom, galera, deletei a lâmpada e a câmera, né? A gente está com o cenário aqui só com o cursor ali no meio. Lembre-se que você tem que botar o cursor, a 3D cursor, nas origens, ok? Que eu já vou ensinar vocês a abrir a malha, ok? Uh, e na próxima aula, nessa aula, é exportar para o DK. Ok, Shift A, você vai botar um cubo. Okay. De frente para ele, né? Na visão ortográfica, eu vou verifiquem aqui a localização, a rotação e a escala sempre em 1. Vocês vão deixar sempre assim. Ah, mas como modificar o objeto? Em modo de edição. Entrei no objeto, vou modificá-lo. Vou dar um Ctrl A. Bom, para que eu consiga selecionar os pontos da frente e os de trás ao mesmo tempo, vou selecionar essa opção. Limit Select Visible. Bom, selecionei aqui. Em Z, eu vou fazer uma coluna. Essa coluna, novamente, eu acho que eu desselecionei, gente. Agora está selecionado. Desculpa. Essa coluna a gente vai exportá-la para o DK. Bom, o tipo de objeto que trabalharemos vai ser o ASE, abreviatura de Skeletal Mesh, ou seja, objeto estático. É o objeto estático do DK, o Skeletal Mesh. Claro que ele pode ter volume, etc. Bom, para habilitar a opção de exportação do Skeletal Mesh, você vai em User Preferences, pensando bem, daqui a pouquinho nós fazemos isso. Para não fugir do raciocínio. Tendo aqui a nossa coluna, eu quero que vocês peguem, vão deixar ela assim, vão deixar ela bem simples. Eu só vou pegar aqui e deixar ali no eixo, né? Isto. Se eu sair do modo de edição, você vê que aqui os dados ficarem inalterados. Isso é muito bom. Aperta a tecla N e dividam a tela aqui, né? Para não ficar muito pequena. T. E aqui vocês vão caçar a opção UV/Image Editor. Dessa forma aqui de edição, se você mandar fazer o, o ramp, ele vai fazer apenas um quadrado, né, englobando todos os vértices. Isso não é interessante. Então você vai ter que fazer o make scene, né, a marcação, a seleção de edgers. Como eu selecionei tudo, ele vai pegar todos os edgers, que são as linhas ali, e vão pegar as arestas, né, as nossas arestas, e vão marcá-las, make scene. Ele vai cortar tudo, né? Então isso é perigoso você fazer dessa forma no objeto mais complicado. Aí é melhor você fazer manualmente os cortes, ok? Ou seja, você vai vir aqui, vai selecionar, eu quero que você corta nessa assim, né? Aí vai, né, selecionando, né, ele vai vir aqui, make scene e faz esse corte para você. Bom, como é para a gente estudar, deixa eu ir de novo aqui, vou selecionar. A forma de seleção vai ser por arestas, edgers. Tecla B, vou selecionar os do meio. W, e vou subdividir essa malha. Agora, se você for, né, dar uma olhada aqui, ela está dividida do mesmo jeito. Eu quero, vamos dizer que só essa parte aqui eu quero dividir no meio. Então você vai fazer o seguinte, você vai marcar, né, a aresta que você quer que ele faça o corte e vai clicar em Make Scene. Ele fez esse corte. Ok? Então só essa parte aqui vai ser dividida em duas, as outras não. Só para vocês verem como funciona. Estou simplificando, porque a gente vai fazer isso mais vezes. Agora clique em tudo e clique em um ramp.
o ramp e ele faz para você ali. Se você vir aqui nas ferramentas do ramp e selecionar a ferramenta de seleção por face, clica com o botão esquerdo, né? Você consegue ver que parte você está fazendo a referência de seleção, ok? Por isso que é interessante ter as duas telas. Bom, com isso, pro Escrital Mesh é suficiente. Ele exige duas coisas. Ele exige o objeto nos padrões que eu passei, né? O tamanho ali é alterado e no eixo. E o ramp, depois a aplicação de material base, ok? Então, agora a gente vai fazer o que? Uma vez que a gente tem o ramp pronto, a gente vai aqui em UV e vai exportar isso aí. Vamos em uma pasta sua, o que você quiser, e eu vou criar aqui rapidamente uma nova pasta. Create New Director. E vou fazer o diretório da exportação, Exporter. Aqui dentro eu vou colocar a imagem vai sair em PNG, nós vamos colocar aqui o V da coluna, o V coluna. Export. Bom, uma vez exportado, ele vai vir, né? Veio para a pasta minha lá. E está aqui a nossa UV, ok? E agora, Fernando, você falou que precisa de um material, né? Bom, o material, você vem aqui, né, na seleção Material, e você vai apertar em New, ele vai assimilar um material qualquer. Para você tirar dúvida, bota uma cor comum, até porque a gente vai aplicar isso depois. Só que aqui no Blender, nem adianta, porque a gente vai fazer pro DK depois. Claro que a gente vai fazer aqui, quando fizer uma coisa mais complicada. Eu estou falando que a gente não vai fazer agora. Então, a gente já tem o mapeamento. Bom, eu acho que eu vou texturizar esse negócio, hein? Mas vamos exportar primeiro. Bom, gente, já tem o ramp, já tem o material, tá pronto o objeto para o DK. Você vai agora em File, e vai em Export. Aqui vocês vão ver no meu que tem a opção ASE, no de vocês não. Você vai em User Preferences, e aqui vocês vão Install from File, que vai estar lá para download no site, ok? Que vai ser um arquivinho ASE51, ok? Você vai dar Install from File, aí o que vai acontecer, Fernando? Ele vai instalar dentro do Blender na sua execução. Aí você vai em Import, Export, e vai achar essa opção, Import, Export, AS2, vai selecionar a caixinha e vai Save as Default. Por quê? Porque senão toda vez que você ligar o Blender, né, executar o Blender, você vai ter que fazer isso tudo de novo. Então ele salva como padrão e dessa forma vai ficar para sempre. Aí vai aparecer aquela opção de exportar. Você vai em Export, ASE, vai na sua pasta lá, botar tudo em Export. Eu vou botar aqui a coluna. Coluna.ase. Export. Ok? Ele faz isso. Ok? Ele subdivide de novo. Por quê? Porque o que vai prevalecer nesse objeto no DK, não adianta você botar shader aqui, smooth. Você pode botar enquanto você estiver fazendo, mas depois que estiver prontinho, o ideal é que você tire e tente usar o do DK primeiro, para depois botar aqui, ok? É um conselho que eu já vou te dar, né? Subdivisão, deixa para fazer bota no DK primeiro com a textura, que às vezes você vai ver que nem precisa em alguns pontos. Tem gente que não leva isso em consideração, mas é legal fazer testes. Ok. Então esse objeto está pronto, tá?
Vamos salvá-lo apenas como backup. Vou botar aqui o ponto .blend, que vai ser o nosso objeto coluna. Ok. O correto seria eu texturizar a malha e ficar olhando ela aqui, né, para ter um maior controle. Mas, ok, pessoal, para texturizar, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o Google e imagens e tente achar uma textura de pedra. Vamos ver aqui, stone. Uma coluna. Tá, vou pegar a textura assim, tá em ótima qualidade, 2400, 1600. Eu vou pedir para copiá-la. Pega o tamanho original, copiar a imagem. E o software que eu vou usar, você pode usar o Photoshop, mas eu vou usar o GIMP. É um software livre, assim como o Blender. E não é difícil de usar. Eu não lembro muito bem como usa, mas eu sei que para fazer essas coisas simples aqui que a gente vai fazer, vai dar tranquilo, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou arrastar lá o nossa coluna UV aqui para o GIMP. E aqui em camadas, eu vou dar um Ctrl V e já cria essa camada aqui. E eu vou pegar a ferramenta de seleção. E vou pedir para ele escalonar. O objeto de escalonamento aqui no nosso amigo, você vai editar e preferências. Não. Espera um minutinho. Então, ó, com o objeto selecionado, botão esquerdo aparece essa caixinha, você vai em ferramentas, ferramenta transformar, escala, né? Aí tu pode botar aqui para quando você diminuir, vamos botar 1024. Aí já bota o tamanho, né? E escalar. Agora dá para ver essas caixinhas aqui. Cancela. Seleção toda. Oh, meu Deus do céu. Ah, tá. Aqui, gente. Ferramenta aqui. Bom. Agora de novo. Ferramentas. Transformar. Escala. Eu só vou mexer aqui nesse pontinho. E olha que legal. Eu vou pedir para salvar como. Guardar como, no caso. Eu vou lá em documentos. Minha pastinha Blender Exporter. Vou salvar como V coluna texturizado. Textura. Gravar. Ah, tá. Cancela. É porque é igual ao Photoshop, né? Ele salva em PSD, aqui você salva no formato dele. Então você tem que exportar para esse formato. Ok? Então viu lá, né? Textura. Bom, senti que eu fui rápido aí, eu mostro de novo. Exporta. Ó, ficheiro, gente, ó. Exportar. Ok? Diferente de salvar. Podem fechar. Fecha sem guardar, a gente tem todos os backups.
Então tem a coluna, tem aqui, né, essa camada, e a gente fez aqui em cima, né? Então a gente sobrepôs a coluna. Se a gente fosse desenhar, né, seguindo as linhas, para a gente não errar nenhum lado, né? Mas aqui a gente botou logo a textura zona. Você pode testar aqui também. Fernando, antes de eu jogar no DK, eu quero mostrar aqui. Sem problema. Você vem aqui na malha dele, coloca um arquivo de imagem. Open. Vai em Open aqui, ó. E aqui você seleciona, né, que tipo de textura você tem. Como a gente abriu a imagem, você vai selecionar a imagem. Olha que bacana que é, dá para você ver lá, né? Aí, olha só, aqui você seleciona o modo de visão Textured. Olha só. E tá lá, né, a nossa textura. E é isso. Okay? É como vai ficar, na verdade, eu já estava pronto desde antes. Tava pronto. Só quis mostrar que você pode, né, tá fazendo aqui também e tal. Ok, agora vamos passar pro DK, né? Com o DK aberto, a gente vai pegar aí, vai no Content Browser, vai importar, vai lá onde salvamos e vamos pedir para importar o que? A coluna SE e a coluna PNG, abrir. Vamos criar o pacote meus OBJ. Infelizmente agora eu demora. Vamos deixar assim. Ok, ó. No collision, isso é um problema. Já abri aqui o trem, né? Tá o nosso objeto sem textura. Agora que legal. A partir da textura, a gente vai criar aqui fizemos isso, create material, né? New material. Deixa ele aqui mesmo. Seleciona duas vezes. Só para fazer uma coisa rápida, bota só o diffuse. Tá bom. Vamos acelerar um pouco. Com ele selecionado, você vai lá em Load Info. Informações, material, canônico. Você seleciona aqui. Voa lá. Vocês acabaram de botar... apertei A. De botar um objeto no DK. Só que ele não tem volume, né? E isto é um problema. Foi mal, sou curioso. Então, é assim que você bota um objeto, né? E a colisão, se você tentar colocar, é provável que você não consiga. Mas eu vou fazer um teste aqui. Não, na verdade, quando eu cliquei aqui, gente, ele já fez. Isso aqui é o mais simples, a colisão mais simples de ser colocada. Ele cria apenas um cubo em volta do seu objeto, só isso. E reparamos um erro ali de texturização, mas que está na textura, né? Porque a gente não orientou ela, o resto ficou certinho. Olha só, tá vendo? Que coisa, não? Então, esse objeto já tem colisão. Isso que é o legal, você salva ele aqui. E nosso pacote gerei um pouco de confusão, né, nessa aula, mas é porque é assim mesmo, tá? É engraçado como o pacote não está aqui, né? Vamos abri-lo. Ele fecha o pacote às vezes quando você salva, eu não faço ideia do porquê. Tá a coluna. Vamos colocá-la lá para vocês verem que já está tudo, né?
nos seus conformes. Olha só, até o tamanho ficou de um jeito bom. Provavelmente eu vou passar por dentro do objeto. Ó, não, criei a colisão, ok? E esse objeto eu já vou usar para fazer a aula sobre objetos fraturados, objetos que se quebram, né? Mas antes eu vou fazer mais um objeto derivado deste, ok? Só para a gente fixar essa coisa de importação e exportação. Então nessa aula aqui que eu ensinei exportação, eu vou fazer uma coisa rápida aqui. Ok. Baseado no objeto anterior, eu vou rapidamente selecionar isso aqui tudo e dar um Shift D. Eu criei um objeto igual, né? Vou apertar X para ficar direitinho. E olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou simplesmente escaloná-lo no eixo Z. Opa, X. No X. E um pouquinho no Z. Apertei Z, fica diferente. E vou agora colocar ele aqui meio que no meio. Ok? E o que eu vou fazer agora? O meu objeto externo, né? Vou tirar isso aqui e vou vamos corrigir ele de lado, né? Deixa eu dar um Ctrl Z. Então eu vou voltar a parte aí. Eu não escalonei ele nessa direção. Ele está lá dentro. Isso você precisa saber. Ele está aqui dentro do nosso objeto. Né? Dá um jeito aí de botar ele aí. E vou selecionar isso e vou deletar as faces. Ok? Vou pegar face. Lembre-se, com Ctrl, tá? É que eu estou segurando, então aparece um monte escrito na tela. Delete faces. Delete faces. Delete faces. O que você fez, Fernando? Eu vou salvar como novo. Coluna interior. Estou fazendo o interior da coluna. Interior. Interior. Tá certo. Save. Novamente. Selecione tudo. E vou abrir o mapa. Fiz um ramp. Vou selecionar aqui. Obviamente não vou usar o mesmo material, né? É a mesma UV, ficou menor, né? UV, vou pedir, podia usar apenas uma imagem, igual eu fiz aqui. Mas para vocês acostumarem, Export UV. Exporter, aí ficou UV coluna em interior. Save UV. Será que ela foi com a textura, essa UV? Foi não. Ok. Agora vamos lá, vamos escolher uma imagem um pouco, uma imagem mais escura, ok?
escolher uma imagem mais escura. Imagens, eu vou pedir aqui uma pedra também. Eu acho que vai ser dentro da vou botar o que teria concreto, né, gente? Seria mais, estaria dentro da nossa coluna. Concreto, todo rachado que você vai quebrá-lo, né? Copiar imagem. Já abri o GIF. Vou pegar aqui o interior, né? Ver as partes que eu tenho que pintar. Talvez não ficou muito claro ainda o que são esses quadrinhos. Gente, esses quadrinhos é a imagem da nossa malha. É como se a gente pegasse aquele cubo nosso e cortasse ele, abrisse ele todinho. Mas eu preciso que vocês aprendam por enquanto. Ficou um pouco mecânico mesmo essa aula, mas a maioria está precisando mesmo da coisa mecânica mesmo. Então, iniciar. 800. Ferramentas, ferramenta de seleção. Vou botar aqui, ferramentas, ferramenta de transformação, escala. Escalar. File, exportar, coluna interior, textura. Exportar. Exporta. Fechar sem guardar. Fecha o programa. Voltemos ao DK. Vocês já sabem o que devem fazer. Que é botar a coluna interior textura. Temos que exportar lá, né, gente? Ok. De novo, conferindo os dados. Está tudo Object Mode, tudo em ordem. Temos ao ver, temos a textura. Vamos abrir a textura. Image, Open Image, interior. Material. Remover esse material. Vamos adicionar um novo material. É esse material. Ok? Não é textura, é textura mesmo. Então, vamos selecionar ele em modo de edição, gente. Então, lá em textura, em Material, você vai vir aqui, vai botar, tá lá. Ó, vai ficar legal, né? Ok. De novo, sai do modo de edição, vai para o modo de objeto. Vamos exportá-lo. Lembra que salvamos como, né, exterior. ASE. Coluna interior, exportar. Ok. Lá no DK, você vai importar. Ok, ó. Como é um cubo simples, tu vai mandar fazer uma colisão. Pronto, já criou. Save.
Create New Material. Então, não tem dificuldade nenhuma. Vou pegar essa coluna interior. Vou lá no LUD. Seleciona o teu material. Tá lá. Save. Tudo pronto, gente. Essa coluna interior, o que você precisa saber, ela é menor. Né? Obviamente, ela é bem menor. Então, vou só para questão de comparação, vou colocar ela aqui do lado. Olha a importância de deixar o eixo direitinho ali embaixo, é isso aqui, ó. Então, olha só, ela entra ali, né? É isso que eu quero. Por quê? Porque ela vai ser a coluna, né? Que vai, quando o cara atirar aqui, não vai arrancar tudo. Então, geralmente, o que você podia fazer? Uma textura com vergalhão, aquela coisa que teria dentro da pilastra. Esse era o meu objetivo. Bom, finalmente, né? Tirei a dúvida de tanta gente, mas vocês viram que tem muito padrãozinho. Tamanho não pode alterar, tem que ficar escala 1. Como é que eu vou fazer um personagem? Então, eu já tenho um personagem para mostrar a vocês. E é outro tipo de arquivo, é o PSK. Então, ficou uma aula um pouquinho maçante, assim, né? Foi até continuação da outra. Mas são mais necessários que a gente passa. Então, vou ficando por aqui, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.